Ok, galera, então vamos lá, né? Aqui eu tô já com um arquivo aberto, tá? É um som de um trombone, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz essa estrutura aqui, certo? Vou abrir aqui ah, um outro som para vocês verem, fechar esse. Carregar aqui, por exemplo, um piano. Então aqui é uma nota de piano, geralmente um arquivo, quando você gravar ou quando você pegar o sample, ele não vem com volume muito alto, né? Ele vem mais ou menos assim, então você pode ir aqui em efeitos e aliás, desculpa, aqui em efeito mesmo, vir aqui volume, amplificar, e aqui é só dar OK mesmo, não precisa mudar nada, que ele já vai aumentar para o máximo que ele consegue, tá? Não sei se vai dar para escutar aí, mas som do piano, tá? Então aqui já ilustra inclusive aquilo que eu falei na nossa aula passada, que é a questão é, das fases do som, né? Tem um ataque aqui, ó, o ataque, né? Uma parte aqui no meio que meio que se mantém aqui, ó, antes de cair. É bem rápido porque o piano, né? Na hora que você dá o ataque, ele já começa a reduzir, certo? Então, essa parte aqui é mais ou menos a parte onde o som se mantém, né? A sustentação. E depois meio que começa aqui o decaimento, certo? Ah, basicamente, a partir daqui, com certeza, começa o decaimento, né? Pensando nos dois canais, tá? Como é que você vai fazer uma análise de um som como esse, né? Você pode selecionar após o ataque, né? Até determinado região, né? A gente estava falando aqui na possibilidade de 10 segundos, mas 10 segundos na verdade a quantidade que você deve gravar, certo? 10 segundos do som. Você grava uns 10 segundos mais ou menos. Ou você pega aí 10 segundos do som sampleado, né? Na hora de fazer a análise, você não precisa pegar os 10 segundos todo, tá? Você pega a parte que mais interessa ali. Eu acho que a partir de 2, 3 segundos já dá uma boa análise, tá? Antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui como é que é a onda, né? E vocês podem fazer quando vocês abrirem o programa aí, né? Ó, eu vou aqui nesse maisinho que é o zoom, ó, e aqui você vê a onda sonora do é, desse piano, né? Que eu gravei, que foi tirado aqui, né? Ó. Você vê que os períodos, né, internos do som eles são mais difíceis de encontrar. Por isso aquela história do, do som complexo ser formado por várias ondas simples, né? Porque quando elas se juntam, elas criam um período mais complexo, né? Então existe uma periodicidade interna aqui, então, também tem uma questão que ser dois canais e tal. Existe uma periodicidade interna aqui, mas é mais difícil de a gente visualizar essa periodicidade, certo? E aí o analisador de espectro ele vai conseguir encontrar quais são, onde está essa periodicidade e analisar então os espectros de frequência mais internos, tá? Então vamos fazer a análise desse trecho aqui, ó. Você vai aqui, ó, tem o efeito onde você vai escolher volume para aumentar, né? Certo? E depois você vai aqui no outro, que é analisar, tá? E aí você vem nessa terceira opção aqui, ó, espectro de frequência, tá? E aí vai abrir esse quadrozinho aqui que eu vou aumentar para a gente ver melhor. Essa aqui é a análise daquele trecho, tá? E aqui são as opções que você tem para escolher, né? Eu sugiro que você mantenha aqui a função, aquela história da matemática, né? São várias funções, tá? Janela retangular, janela de Parquet, janela de Hamming, certo? De Hans, mantém na Hans mesmo, que é o
o básico, que é o que ele já vai abrir, tá? E aí, onde eu acho que você poderia melhorar para visualizar melhor, seria aqui, tá? No tamanho. Então, se você reduzir o tamanho, ó, vou reduzir para 256. Olha o que acontece com o gráfico, ele perde completamente definição, entendeu? Fica difícil de saber onde realmente estão as frequências aqui. Mas se você aumenta, por exemplo, muito, né, 16.000, por exemplo, também perde definição, entendeu? Fica muito estreito, né, o tamanho. Então, o ideal é que mais ou menos 1024, que é aquele que estava. Eu gosto do 2048, tá? Porque ele demonstra melhor, ele define melhor onde estão os parciais sem perder tanta definição, tá? Então, você pode ir testando de acordo com o som que você for analisar e testando esse ponto aqui de janela, certo? 1024 é um bom número, tá? 512 nem tanto, mas 2048 pode ser também, certo? E aí é uma questão de você ter um pouco de, ah, vamos dizer assim, de bom senso, né? Ó, você vê que aqui, nesse gráfico, deixa eu só tirar aqui essa. Que eu não sei onde tira. A grade está aqui. Para ficar mais fácil, né? Então, se você olhar para esse gráfico aí, né? Você vai ver que ele já marca aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó. O mouse está aqui, ela não sai do lugar, tá vendo? Por quê? Porque ela está marcando onde é o pico, certo? Se eu andar um pouquinho para frente, ó, ela já pula para o outro pico aqui, ó, essa linha vermelha aqui, certo? E esse pico aqui está sendo a nota dele está sendo mostrada aqui embaixo, ó. 125 Hz, um B2 e tal, e aqui a amplitude. Amplitude não precisa pensar nela agora não, tá? A frequência que está o meu mouse está sendo mostrada aqui embaixo, ó, certo? O cursor está em qual lugar, certo? E aí você olhando para cá, olhem para cá agora, eu vou mudar essa linha vermelha de lugar, certo? Então, ó, 125, mudei para ali, 185, mudei agora, 262 e tal. Só que veja, olha para a linha vermelha. Na linha vermelha, agora, ele está sobre um pico que é bem mais alto, tá vendo? Esse pico aqui, tá? Não sei se está para marcar ainda não. Então, esse pico aqui é bem mais alto, 262. Esse aqui seria bem mais baixo, 339, certo? Esse outro aqui bem mais alto, 524, certo? E assim por diante. Então, qual é a questão do bom senso, né? A ideia aqui seria pegar esses picos maiores mesmo, certo? Não os menores, tá? Os menores, eles podem ser o som do instrumento, pode, né? É possível aí serem enarmônicos, né? Frequências enarmônicas aí geradas a partir daquela história dos transientes, etc, etc, tá? Pode ser um ruído, mas também pode ser ruído externo na hora de gravar, por exemplo, tá? Uma reverberação de uma parede, alguma coisa nesse sentido. Então, essas frequências, elas estão aí, elas compõem mais ou menos o som desse instrumento, mas elas não são, vamos dizer assim, importantes para o que a gente precisa, tá? Para o que a gente precisa. Então basta pegar os picos maiores aqui, ó, onde toda vez que a linha vermelha ficar em cima do pico maior aqui, né, da frequência, você tem a leitura aqui da frequência desse parcial, certo? Então esse primeiro é o 262, esse segundo é o 524, esse terceiro é o 786 e assim por diante, tá? E assim por diante. Provavelmente esse primeiro vai ser a frequência que você escolheu como fundamental. Tá? Eu não me lembro qual foi a frequência que eu escolhi nessa nota, mas provavelmente esse primeiro vai ser a frequência fundamental, certo? Bom, vou fazer a mesma coisa com outros sons, da gente pegar esses valores e colocar na planilha, tá? Vou fechar essa aqui, vou carregar outro som aqui para dentro,
pegar uma flauta dessa vez. E novamente, né, a gente vai aqui em efeitos, volume, amplifica. Desculpa, não selecionei efeitos, volume, amplifica, aplica e tchau. Já está aí, certo? Eu reduzo a janela aqui só para não ficar muito grande. E está aqui o som da flauta, da nossa flauta. Você vê que é bem diferente, né? O ataque dele é bem mais suave, né? A entrada do som é mais suave, né? Depois você tem uma grande sustentação do som, que é enquanto assopra, né? E um decaimento muito rápido, né? Um decaimento rápido, porque parei de soprar, a flauta para de tocar, né? Muito simples isso, certo? Não sei se dá para escutar, mas esse é o som que foi gravado. Aí dá para ver que essa região aqui, ó, desse final para frente, ele tá muito vibrato, né, ó? Tá muito sobe e desce aqui, certo? Isso aqui é o vibrato, né? Certo? Então, o ideal é não pegar essa região aqui todinha, certo? Ideal é pegar uma região um pouco mais suave, né? Como essa região aqui, certo? Se essa região aqui no início, ó, daqui até aqui, fosse um pouco maior, valeria a pena pegar essa região aqui, certo? Que ela é inclusive mais fixa, né? Mas eu vou pegar um pouquinho mais aqui, ó, tá? Essa frequência do vibrato vai aparecer na minha análise espectral, então essa frequência eu tenho que desprezar, né? Obviamente. Mas ela vai aparecer, porque ela é também uma frequência sonora, né? Aí eu venho aqui em efeito, desculpa, analisar espectro de frequência. Pronto, tá aí a frequência, tá? Você vê que com a janela do 2048, tudo fica um pouco mais claro, né? Ó, 512 fica tudo meio, sei lá, que frequência é essa, né? Se ela vai daqui até aqui, né? Acontece um pico aqui, mas eu não sei qual o tamanho dessa frequência aqui, né? Ela parece muito espalhadona, né? Ó, olha o tamanho desse negócio aqui, certo? Parece muito espalhadona. Então, em 2048, o negócio parece mais certinho, né? De encaixar mesmo qual é a frequência, tá? Então, mesma coisa, neste caso aqui é um Dó 5, né? 524. O outro aqui é 1044, Dó 6. Pois o outro é 1568, um Sol 6. E assim por diante, cada um dos parciais, ok? Bom, o que você vai fazer agora? Ó, eu vou pegar essa frequência, 524, tá? 524. E eu vou agora para a planilha, onde vocês vão colocar os dados, tá? Primeiramente, a planilha apresenta, né? Tá aqui a planilha. Ela apresenta na primeira página, né? Que é esse aqui, ó. Primeira folha que a gente chama, né? Primeira folha, o visual é esse aí, tá? Na segunda folha, o visual é esse outro aí, certo? E aí eu vou explicar uma por uma das folhas aqui. Então, na primeira folha, você vai ver aqui as instruções, né? Ó, essa página da planilha será usada para criar a série harmônica de uma dada frequência. Coloque o valor da frequência em Hz no quadrado amarelo. Então foi 524, né? Se eu não me engano, deixa eu olhar de novo lá. 524, tá aqui, ó, 524, tá? Então eu vou jogar essa frequência lá na planilha, ó, quadrado amarelo, 524, foi. Então ele já marca aqui quais são as notas, ó. No caso 524 é o primeiro parcial, no caso a fundamental. Ele já marca aqui que é uma nota Dó, certo? 524 é uma nota Dó, mas levando em consideração a frequência temperada, né, e usando como padrão o Lá 440, certo? Esse Dó, ele não deveria ser 524, ele deveria ser 523 e 25, certo?
Então você vê que 524 já está um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais alto do que deveria ser a nota a frequência dessa nota, tá? Além disso, ele marca uma informação aqui que é a oitava. Essa oitava, veja a diferença, tá na planilha. Veja que aqui, quando eu coloco nessa nota, ele marca que é a oitava C5, tá vendo? C5. Depois C6, né, que seria Dó5, Dó6, etc. Então na planilha ele marca isso, ó, tá vendo? Oitava é o Dó5, tá? O Dó6, depois o Sol 6 e assim por diante. As frequências da série harmônica que aqui estão, certo? Essas frequências aqui, elas não são as frequências ajustadas no sistema temperado. Elas são as frequências naturais dessa frequência aqui, tá? Então, dado um som cuja fundamental é 524 Hz, dado um som cuja fundamental é 524 Hz, a série harmônica deste som, os parciais harmônicos desse som, seriam esses aqui. A gente vai até o parcial 25 aqui, ó, indicando todas as notas aqui e indicando aqui as oitavas. Essas notas são aproximadas, né? Lembra? Até porque o dó temperado é 523, né? E aqui ele está dizendo que é dó, mas é um dó um pouquinho mais agudo, né? E assim por diante, tá? Aqui embaixo eu tenho valores gerais da planilha, certo? Valores de referência que a planilha está trabalhando. Então ela vai trabalhar com 10 oitavas, ela vai trabalhar com frequências a partir de 8 e 17, né? Se eu colocar lá a frequência 8, ou abaixo desse valor, 8,1758, ele já não vai mostrar direito, certo? É a partir dessa frequência, se eu não me engano, até 24, eu não coloquei aqui, até 24 mil. Mas deixa eu ver o que acontece se eu colocar aqui a frequência de 6, né? Ó, ele já dá erro porque está abaixo da frequência que deveria estar, certo? Se eu botar 8 também vai dar erro. Ó, tá vendo? Ó, se eu coloco 9, aí ele já consegue calcular, certo? Então, tem essa limitação aqui, vou voltar ao 524, tem essa limitação da planilha para facilitar aqui o processo de cálculo. Também não vou calcular aqui infrassom e ultrassom, né? Tipo, vamos calcular a frequência de, sei lá, 250 milhões e não sei o que, isso não faz muito sentido, né? Tem que ser frequências sonoras musicais, né? Aqui já está até no infrassom, porque 8 é infrassom, né? 16 seria a frequência mínima, né? 16 a 20 seria a frequência mínima audível, né? Ok, então é isso que essa primeira página faz. Ela constrói aqui a série harmônica da nota que você tá analisando, tá? Dizendo qual a diferença, né? Quanto que ele está distante aqui da mesma frequência, da mesma nota no sistema temperado, tá? Beleza. Aí, aqui você não precisa mais mudar nada, você vai aqui direto para comparação e o que acontece? Em comparação, você vai ver que aqui, ó, nota fundamental a ser comparada. Essa nota aqui, ela já foi puxada lá da outra página, tá? Então você não precisa mudar nada aqui, certo? Ó, por exemplo, vou mudar aqui para, sei lá, 210, tá? Mudou agora a minha nota, agora é sol sustenido, né? Tá um pouquinho agudo, 210, deveria ser 207. A frequência fundamental 210 e quando eu vou aqui para comparação, o 210 está aqui, tá? Ele já puxa lá da outra planilha, então isso aqui você não precisa mudar, tá? Você não muda nada aí onde não tá amarelo, você não muda nada, tá? Você só muda no quadrado amarelo. Então vamos lá, aqui ele já mostra, como está quadrado amarelo eu posso deletar, ele já mostra a comparação. Então eu vou pegar aqui a segunda frequência aqui, ó, que está em 1044, certo? E vou jogar aqui o 1044, ó, 1044. E olha só o que acontece. Quando eu jogo o 1044 aqui, ele vai mostrar que esse 1044 ele é aproximadamente o segundo parcial, e a gente viu que é o segundo parcial, né? Aproximado, porque o segundo deveria ser 1048, né? Ele está em 1044, tá um parcial um pouco abaixo, né? A diferença harmônica do parcial do som que deveria ser, né?
ele está aqui mostrando, ó, ele tem 4 Hz abaixo do som que deveria ter, né? Então, menos 4 seria, ele está abaixo do que deveria, certo? Ele já classifica aqui, ó, parcial não harmônico. Por quê? Porque toda vez que esse valor não é zero, ele é não harmônico, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, que deveria ser 10,48, agora sim o parcial é harmônico, certo? Parcial harmônico, por quê? Porque ele é exatamente o dobro desse valor aqui, né? Segundo parcial, não tem diferença nenhuma, porque está exato, né? E esse é um parcial harmônico. Quando esse valor difere em qualquer desvio, né? Seja para lado ou para o outro, que no caso que a gente tinha encontrado é 1044, ele é um parcial não harmônico, tá? A nota temperada dele é um dó, né? A nota temperada é um dó. A nota no temperamento igual, a frequência no temperamento igual deveria ser 10, 46 e 50, certo? Veja, aqui em relação à série harmônica, tá? Menos 4 em relação à série harmônica dessa nota. Mas a gente não viu que a frequência temperada não deveria ser 524, deveria ser 523, alguma coisa, etc. Então, o primeiro parcial deveria ser 10,48, ou 10,46 e 50, né? Lá era 523 e 25, tal, tal, tal. Deveria ser 10,48 e 50. Mas não é, né? Então, qual é a diferença em relação ao parcial temperado? Menos 2,50. Está faltando aqui, né? 2,50, né? Diferença em Celsius, ou em cents, né? Diferença em cents, 400, né? 400. Ou seja, embora seja um parcial não harmônico, ele está bem próximo, né? Está bem próximo, né? Certo? E é na mesma oitava, ó, oitava acima da fundamental, ó, zero, tá? Por que zero? Porque para ser 1, que seria a primeira oitava, lembra, ele está 4 Hz abaixo. 4 Hz abaixo. Se fosse 10,48, ó, ele estaria exatamente uma oitava acima da fundamental. Uma oitava acima da fundamental. A partir de 10,48 também, né, obviamente. 10,49, ó, uma oitava, tá? Uma oitava acima, né? De uma oitava para frente. Mas como está abaixo do que ele deveria, que era 10,44, ele não chega nem a completar uma oitava. Ele está um pouco abaixo da oitava, né? Ele ainda está na mesma oitava do som fundamental, certo? 524, né? Faltando só 10 Hz, ou 4 Hz para alcançar a oitava, tá? Então tá 4 Hz abaixo do valor para fechar uma oitava. Aqui tem as instruções, né? Essa página planilha será usada para comparar as notas da série harmônica com temperamento igual com temperamento pitagórico, além de perceber algumas características dos parciais de som escolhidos. No quadrado amarelo, coloca o valor em hertz do parcial que se queira analisar e comparar, né? A fundamental aqui, ó, já não estou mais mudando, eu estou mudando o parcial, certo? Vou pegar o terceiro parcial agora para a gente ver, ó. Vou lá no gráfico, terceiro parcial, análise harmônica. Terceiro parcial, 1568. Então vou colocar aqui 1568. Olha aí, ele marca terceiro parcial. Ele também está com menos 4 Hz, é um parcial não harmônico. A nota é um sol, tá? O valor que deveria ser no sistema temperado, 1567. Então ele está mais perto, ó, porque falta só 0,02 Hz. Portanto, 0,02 cents, tá? Mas como está um pouquinho abaixo ainda, continua na primeira oitava, certo? E assim por diante. O que a gente vê aqui do lado, tá? É a montagem do temperamento pitagórico, daquela nota utilizada como fundamental, não da nota temperada, né? Como se eu pegasse essa frequência agora e quisesse, eu vou afinar o meu sistema pitagórico a partir de 524. Não vou pensar na referência dos 440, né? 440 lá. Não vou pensar no 524 agora, certo? Então eu tenho no sistema pitagórico, eu tenho essas frequências aqui, ó, que seriam as frequências relativas às notas cromáticas, né? Olha, ela é uma nota dó, 524, então 524 dó, depois dó sustenido seria 529, depois o ré seria 589, depois o ré sustenido seria 629 e assim por diante. E eu teria aqui o sistema pitagórico, tá?
Então aqui eu estou fazendo em quê? Em quintas, né? Lembra, pitagórico é quinta, né? Uma quinta, outra quinta, oitava menos. Uma quinta, outra quinta, oitava menos. E assim por diante. Tá? Então aqui é a escala no sistema pitagórico. E aqui é a escala cromática. Mesmo jeito, pegando como referência o 524. A escala cromática no temperamento igual, né? Agora eu não pego mais quintas, né? Eu pego aquele sistema lá de dividir a oitava em pedaços iguais no sistema logarítmico, né? E aí eu vou ter umas diferençazinhas, né? Por exemplo, o dó sustenido no temperamento igual é 555, enquanto no pitagórico 559, ou seja, o meio tom, né, no sistema pitagórico ele é um pouquinho mais agudo do que no temperamento igual, certo? A segunda menor. A segunda maior, do mesmo jeito, um pouquinho mais agudo, 89, um pouco proporcionalmente menos agudo do que o outro, que é só 1 Hz aqui, ó, 58, tá? E aí, depois o Ré sustenido 623, 629 e assim por diante, né? A gente viu que algumas frequências elas vão ficar próximas, né? E outras não. Tá? Então, isso aqui é só mesmo para a gente ter uma ideia da frequência do temperamento igual e da frequência do temperamento pitagórico. Pessoal, como é que eu uso essa parte aqui para colocar no meu trabalho? Bom, essa parte aqui você pode utilizar fazendo pequenas aproximações, né? Que seria o seguinte, por exemplo, ó, 1568 é a nota que eu estou analisando. Ela diz respeito à nota Sol, tá? Uma nota Sol. A nota Sol aqui no sistema pitagórico é 786. Então, se eu, vou botar aqui embaixo, se eu pegasse 786, não, Sol, 786, tá? 786, quanto aqui tem? Fechado, né? E multiplicasse por 2, a frequência, o dobro, né? Ou seja, se estivesse no sistema pitagórico, o dobro deveria ser 1572. E eu vejo que é 1568, quer dizer, ele ainda está abaixo, né? Então, a frequência do parcial desse som ainda está abaixo daquela indicada no temperamento pitagórico. E no temperamento igual, ele está bem alto, né? Está bem mais baixo ainda, que é 785, né? O outro é 786, certo? Então, você vê que há diferença. Essas diferenças, gente, poderiam ser utilizadas para você analisar, por exemplo, quais são os batimentos harmônicos construídos ou que vão aparecer quando um determinado conjunto de instrumentos toca, fazendo um determinado acorde, por exemplo, e em relação aos seus parciais. Então, imaginemos que eu pegue a nota Dó. Então, vou pegar aqui na planilha, né? Ó. Imaginemos que eu pegasse a nota Dó, ó, Dó, Mi e Sol, tá vendo? Ó? Dó, Mi, Sol, acorde de Dó maior, certo? Estou pegando aqui as notas Dó, Mi, Sol, e aí eu pego essas frequências aqui, tá? Então, eu estou pegando essas frequências aqui, Dó, Mi, Sol. Imaginemos que um instrumento, seria a flauta, aquela flauta que a gente gravou, estivesse tocando a nota Dó, uma flauta está tocando a nota Dó, a outra flauta está tocando a nota Mi, e a outra flauta está tocando a nota Sol, certo? Beleza. As fundamentais, elas já seriam uns valores, imaginemos que sejam os valores do temperamento igual, mas provavelmente não seria do temperamento, seria da série harmônica, certo? Essas notas, porque como é um instrumento não temperado, o ouvido se sente mais confortável quando eu afino pela série harmônica do que pelo sistema temperado, certo? Mas imaginemos que, né, seja série harmônica. Então coloquei lá as 3 notas da série harmônica e cada instrumento está fazendo a sua série harmônica, né? O instrumento, a flauta que está tocando a nota Dó tem a série harmônica dela. A flauta que está tocando a nota Mi tem a série harmônica dela. A flauta que está tocando a nota Sol tem a série harmônica dela. Beleza, até aí tudo beleza. Só que acontece, os parciais dessas séries harmônicas, eles não vão necessariamente se encaixar, né? Então as fundamentais, elas podem estar afinadas pela série harmônica,
né, pela série harmônica. Mas o primeiro parcial de cada uma das flautas, das três flautas, pode de repente já não estar mais encaixado. Os terceiro parcial, quarto parcial e assim por diante. Para fazer a coisa ficar um pouco mais complexa, né, imaginemos um piano, tocando o mesmo acorde, Dó, Mi, Sol. Tocando o mesmo acorde, Dó, Mi, Sol. Certo? O que vai acontecer? O piano, por sua vez, está afinado pelo sistema temperado. Certo? Pelo sistema temperado, não pela série harmônica. Então, o piano vai emitir uma série harmônica, ou três séries harmônicas, porque é a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Três séries harmônicas também diferentes das flautas, das três flautas. Entendeu? E aí o que acontece? Essa diferença, né, dos parciais do som do piano em relação aos parciais do som da flauta vai criar um espectro sonoro mais complexo que pode começar a apresentar batimentos, ou seja, pode começar a apresentar frequências internas ali que podem ser perceptíveis, né? Às vezes pode ser percebido como pequenas oscilações ou mesmo como uma espécie de desafinação mesmo, certo? Então, esse tipo de análise, esse tipo de planilha, esse tipo de estudo, né, que vocês vão fazer é o embrião, né, é um embrião de um estudo de uma área, uma área de análise chamada sonologia, certo? O que é a sonologia? A sonologia é você estudar o timbre, estudar como é que eles funcionam, vamos dizer assim, cientificamente, matematicamente, não apenas auditivamente ou sei lá, pela teoria musical, né? Então aqui eu analisaria o espectro sonoro, a física do som, né? E eu ia construir modelos, né, para determinar, por exemplo, quais seriam as melhores combinações entre o piano e as três flautas que eu quero tocar, ou seja, quais combinações eu teria uma harmonia mais fechada, né, menos batimentos, etc. Tá? Por quê? Quais combinações? Porque eu posso tocar uma flauta fazendo sei lá, um Dó 3, né? Uma outra flauta fazendo um Sol 3 e uma outra flauta fazendo um Mi 4, lá em cima, entendeu? Então eu espacei o negócio. Será que eu espaçando, né, o som dessas flautas, as séries harmônicas se combinam melhor, né? Ou eu juntando tudo, fazendo Dó, Mi, Sol, tudo na primeira oitava, na oitava ali, a Dó 3, né? Dó 3, Mi 3, Sol 3. Será que isso combina melhor o som das flautas? Né? E se fosse Mi 3, Sol 3 e Dó 4? Será que isso iria ajustar melhor o som? Né? Não só isso, mas será que ajustando o som das flautas estariam ajustado com o som do piano? Né? Com o som do piano. Um vibrato na nota aguda, será que ajuda ou piora? Né? Um vibrato na nota grave, será que ajuda ou piora? Então, todas essas perguntas, né, elas fazem parte de um estudo de sonologia, que é uma visão da orquestração e da organologia, entre aspas, né, mais ligado às tecnologias ou ao estudo da física ou da acústica do som, etc. Então, entre aspas, mais ligado às ciências exatas, tá? Então essa é a sonologia, ok? Então com essa planilha você tem alguns dados, tem algumas informações e você já pode começar a fazer a comparação entre os sons gravados que você quer extrair, tá certo? Então a minha sugestão é não mudar nada aqui, janela Hans, tá? Botar tamanho 2048. Aqui você teria a possibilidade de botar linear ou logaritmo, mas o som é logarítmico, então coloque logarítmico, tá? Eu prefiro tirar a grade meio que atrapalha, assim, meio, enfim, para mim atrapalha, né? Então eu prefiro tirar a grade, tá? Na análise espectral, ok? E tente escolher sempre um tamanho de som que esteja mais estável possível, tá? Se eu pegar esse tamanho aqui e fizer análise espectral, ele pode dar diferença, certo? Nesse caso eu não sei se deu, mas ele pode dar diferença, tá? Pode não ser grande, mas às vezes suficiente para
tirar a gente um pouquinho, dar alguma dúvida, etc. Tá certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? E bons estudos e bom trabalho, boa comparação, tá? Valeu.